Ô, Pastor Mateus, Sim. boa noite. Boa noite, meu Paz do caro. Senhor a Paz. todos. Tudo tranquilo. É, dentro dessa visão que você está colocando aí, um modismo que a gente tem visto nesses dias, as chamadas igrejas pretas, né? Onde mudou-se a forma de culto, as músicas e vários momentos do culto foram diferenciados, né? O pastor não é realmente um pastor, é mais um conselheiro, tipo assim, né? E o que você acha disso? O que você pensa disso? Vou separar a sua pergunta em duas partes. Você falou sobre um modelo de igreja e você falou sobre um modelo de igreja e você falou sobre um modelo de pastoreio, de ministério. Para a questão do modelo de igreja, a pergunta que você tem que fazer é por quê? Por que eu pintaria a parede da minha igreja de preto? Se você faz isso porque isso vai alcançar mais pessoas, pinta. Se você faz isso porque outra igreja está fazendo, e como você disse, é um modismo, vai ser uma péssima decisão. Todo modelo de igreja, ele trata sobre forma. A forma, ela precisa se adequar a maneira de você pegar a essência e fazer ela acontecer. Então, por exemplo, tocar com um instrumento hoje, com violão, guitarra, bateria, há 30 anos atrás era um negócio rejeitado. Né? Eu lembro eu cresci na oitava presbiteriana, do pastor Jeremias, eu lembro que ele contava quando ele chegou lá e a igreja só cantava com órgão e inário, e não podia ter instrumento musical. E aí ele foi falando como que ele foi aos poucos colocando bateria no culto e era um troço chocante, coisa que hoje pra gente é normal. Quando eles começaram a tocar com inário e órgão, foi chocante, porque a Igreja Católica cantava ou tinha os seus momentos de culto somente com padres que se afinavam, aqueles menininhos cantores ali, que se afinavam, alguns eram até castrados para poder ficar com a voz mais fininha, afeminada, né? Eram chamados castrati. E aí você fazia uma música sacra, uma música sagrada em latim. O povo jamais podia cantar no seu próprio idioma e ter um órgão tocando, porque isso é uma profanação. Então, a gente vai observar que o que a gente às vezes acha que é uma coisa nova em relação a algo antigo, esse antigo já foi novo em algum momento. Quando a gente fala sobre forma, tá? Não sobre essência. Diferente, foi a sua segunda pergunta, quando você me perguntou assim sobre os pastores que são conselheiros, né, ao invés de serem pastores. Então a gente vai ter uma onda de pastores coaching, por exemplo, os coaching, né? Que a gente está observando hoje aí, que eles não estão ligados na essência do que é o ministério pastoral. Eles criaram uma forma para eles que é também desconectada da essência, mas é uma forma que atrai pessoas. Só que atrai pessoas para si, para a fala deles, para a perspectiva deles, para uma teologia torta. Eu vi um desses caras ano passado falando ali para um monte de, acho que foi ano retrasado, um pouquinho antes da pandemia, falando ali para um monte de gente, e aí ele está pregando e ele fala assim, porque no dia lá de Adão e Eva, que eles foram pegar a fruta ali para comer, a hora que a serpente falou com a Eva sobre como é essa fruta, que lá no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, e eles estavam na expectativa para saber se Eva ia comer a fruta ou não, e aí, de repente, Jesus falou, Eva vai comer. E aí o Pai e o Espírito Santo falaram, mas como, Jesus? Como você sabe que a Eva vai comer? Não, ela vai comer, mas como é que você sabe? Porque se eu tivesse no lugar dela, eu também comeria. E aí a igreja vibrou e foi. E o cara está falando uma asneira gigantesca, por quê?
Porque ele criou uma forma desconectada da essência que atrai, mas não para o evangelho. Por isso que quando Jesus ele vai fazer a mudança dele, ele parte da essência para criar uma forma que atende, comporta a essência, sem prejudicar a essência, e que também atraia pessoas. Porque a proposta de Jesus não é você pegar a essência e colocar num pacote que as pessoas vão rejeitar, e ao mesmo tempo não é você criar uma forma que as pessoas vão ser atraídas para algo que não tem essência. Aí você vê como que o nosso papel do pastor verdadeiro, ele se torna complexo, porque você precisa, de um lado, manter a essência intacta, e do outro lado você tem que confrontar formas antigas, os odres velhos, que já contiveram a essência de uma forma boa no passado, mas que não comportam a essência mais, ao mesmo tempo sem aceitar formas que são inovações puras, mas que a essência também não cabe ali, criando uma forma, uma terceira forma, que readeque-se à essência, já que você não pode nunca adequar a essência. É sempre a forma que precisa estar em constante mudança, adequação, transformação, sem você mexer na essência. Como o Valdinei colocou ali, sem a essência vira pragmatismo puro. Porque pragmatismo em si não seria uma coisa ruim, se você usar o pragmatismo submisso ao evangelho, submisso à essência. Agora, se você vai, o pragmatismo é o que dita a maneira de fazer as coisas, aí a gente está tendo esse problema. Deixa eu ver algumas outras perguntas aqui. Pastor Lucas falou, a igreja que eu sou pastor pintamos de preto. Eu continuo sendo pastor e continuamos pregando o mesmo evangelho de quando a parede era branca. Essa é a ideia, de você perguntar por que eu vou fazer isso. Se você identifica que aquela ação vai fazer com que a essência seja melhor recebida pelas pessoas, a gente precisa fazer. Né? Pastor Virgílio falou, nossa igreja pintei de preto, não porque outros pintaram, mas porque achei que deveria pintar. Nada mudou entre congregação, todos aceitaram sem nenhum problema, porque preto também é uma cor como qualquer outra, não deixei de ser pastor também conselheiro. Mas a ideia, pastor Virgílio, da pergunta do conselheiro dele não é o conselheiro no sentido bom, é a ideia do coaching, né? Que é o que a gente tem visto sendo desenvolvido, onde alguns pastores abandonaram a função pastoral real para poder ser um incentivador de autoestima das pessoas. Que aí é um outro problema, porque Jesus não ficava incentivando a autoestima das pessoas. Ele falava a verdade. Às vezes a verdade incentiva, às vezes a verdade confronta, às vezes a verdade humilha, às vezes a verdade exalta. Ela é a verdade. Né? E aí é onde a gente vai trabalhando essas questões.